de maneira sequenciada o livro Boa Nova. E no capítulo 6, é um capítulo belíssimo, intitulado Fidelidade a Deus. Bom, falar capítulo belíssimo no Boa Nova é difícil, porque quem for acompanhar a playlist depois fala, William, mas todo capítulo você fala que é belo. Todo capítulo você fala que é importante. De fato, né, a gente vai lendo e vai estudando. Eu já li esse livro, estou obviamente relendo para fazer as palestras, para fazer os estudos, e a gente fica sempre encantado. E aqui Jesus vai falar com os seus discípulos a respeito da importância da gente ser fiel a Deus. E detalhe, quem estudou esse livro, quem já fez a leitura dele, talvez se lembre de outros momentos em que a fidelidade a Deus foi, de certa forma, testada. Sobretudo nos momentos, ali, nos testemunhos, né, que os discípulos, que os apóstolos, que os seguidores de Jesus precisavam apresentar. E aí, aqui, depois das primeiras prédicas de Jesus, diz Humberto de Campos, respeito aos trabalhos indigentes que a edificação do reino de Deus exigia, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que é bom a gente destacar que aqui está no começo, né? Está no começo da pregação, Jesus tinha falado ainda poucas coisas, não tinha dado tantos detalhes, como nós vimos nos capítulos anteriores, aqueles que estiverem, obviamente, lá no canal, e aqueles que já estiverem estudado, e a gente percebe ali um desconforto dos discípulos, o que é natural, eu tenho sempre reforçado isso. A gente não pode simplesmente olhar com um ar de estranheza, mas como é que os discípulos ficavam preocupados com essas coisas? A gente precisa entender o contexto. Né? Hoje, olhando para o Evangelho, 2000 anos depois, praticamente, fica tranquilo a gente olhar e falar assim, nossa, como Jesus, né, é um ser iluminado e inquestionável, né, nos seus atos. Mas na época eles estavam conhecendo Jesus. Então a gente precisa compreender e, entre aspas, perdoar os apóstolos, perdoar os discípulos, né, porque a dúvida existia. Qual de nós não ficaria em dúvida, de repente se aparece alguém aqui e começa a caminhar sobre as águas, começa a multiplicar os pães? É natural. Então a gente vai ver vários dos discípulos vacilando, ou nas dúvidas, ou até nos atos. Como é que a gente vai esquecer de Judas? Quando indagado, por 3 vezes, 3 oportunidades, nega Jesus. Ou seja, depois de 3 anos aí, caminhando com o mestre, vacilou na fé, não foi fiel naquele momento, foi depois. A gente vê Judas traindo, entregando Jesus. Vamos estudar aqui quais eram as intenções de Judas. A gente percebe, com exceção de João, todos os demais apóstolos se esconderam com medo de receber a mesma sentença que Jesus recebia. Não foram fiéis, eles poderiam estar ali assistindo Jesus na cruz, não foram, não assistiram. Então faz parte, meus amigos, é bom a gente entender isso. Não é que esses apóstolos eram seres inferiores igual a nós. Também não, né? Cá entre nós. Eles eram bem melhores do que a gente. Mas ainda assim traziam no íntimo da alma algumas dúvidas, algumas inquietações. E a gente precisa compreender isso. Então eles questionam, né? A Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Eles imaginavam que o reino era um reino terreno, aí depois foram esclarecidos, não, é um reino de Deus, é um reino celestial, é diferente. Então, poxa, mas se não é um reino material, por que vai ter sacrifício material também, né, do próprio corpo? Enfim, eram dúvidas naturais. E aí Jesus, que sondava o íntimo deles, Jesus percebia isso, mesmo que eles não falassem, Jesus sabia das inquietações, como muitas vezes, para a gente também sem querer fazer nenhum tipo de comparação, mas muitas vezes um pai e uma mãe que conhece os filhos, sabe qual é a inquietação deles, mesmo que eles não falem nada. Bom, não sei se era só minha mãe, mas a minha mãe sabia até quando eu mentia. Minha mãe, William, o que você está querendo esconder? Ixi, eu podia falar porque talvez ela não sabia dos detalhes, mas ela já sabia que tinha alguma coisa estranha. Agora imagine Jesus, um espírito puro, um espírito o mais evoluído que já passou pela Terra. Então ele sabia.
E aí ele vai interrogar. Eu vou ler alguns trechos, até para não ficar muito assim, só da minha cabeça, não. Eu vou ler para mostrar a beleza do texto, a beleza da forma como Humberto de Campos escreve, mas fiquem tranquilos, não vai ser uma leitura muito longa, eu vou pausando para a gente ir refletindo, e quem quiser eventualmente, quem estiver assistindo ao vivo, se quiser comentar alguma coisa, se quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, dentro do possível a gente responde. E aqueles que forem assistir depois, não tem essa possibilidade, mas pode deixar o seu comentário, seja aqui no IGTV, que vai ficar salvo, né, do centro, seja no meu canal do YouTube. Então, fiquem à vontade para deixar os comentários depois também. E aí, interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus... Bom, causa não é casa. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, que já traz uma relação até para a nossa, né? Relação pai e filho. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e ele já nos amava. Como isso é forte, né? A gente nem conhece Deus e ele nos ama. E acaso poderemos desdenhar da possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. E aí ele vem falar agora da fidelidade que nós exercemos no mundo, fazendo aqui um paralelo com a fidelidade que devemos ter para com Deus. Diz ele: o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? E quando fala imposto, todo mundo lembra do imposto. A gente paga, eu comprei esse telefone que eu estou gravando aqui, pago o imposto. Né? Se eu quero comprar, quando eu vou abastecer o carro, eu pago o imposto. Se eu vou viajar e paro no supermercado para comprar alguma coisa no posto, eu vou pagar um tributo. Esse tributo é o que eu pago para possuir aquele bem. Né? Não vou entrar em detalhes óbvios do papel do imposto, né? Que volta para a sociedade em forma de prestação de serviço e tal. Mas, enfim, ele fala aqui, beleza, a fidelidade aos prazeres mundanos tem os seus tributos. Tem. O prazer, repito, não costuma cobrar do homem um imposto alto e, detalhe, doloroso? Mas será? Que é o seguinte, o prazer, a gente pode até não prestar atenção, mas se ele é conseguido de uma maneira desonesta, de uma maneira irregular, ele traz um tributo, como eu vou falar aqui, alto e doloroso. Em qual sentido? Eu posso ter um prazer neste momento, mas depois vem a conta. Depois vem o sofrimento. Por isso, não dá para a gente avaliar a evolução espiritual baseado no que a pessoa sente de prazer ou não. A gente às vezes olha no Facebook, no Instagram da pessoa, é só mil maravilhas. Fala, nossa, que vida boa. Não, eu não posso avaliar naquilo, porque eu não sei o que ela passa. Eu não sei o que custa para ela, às vezes, manter aquele padrão de vida. O que ela tem que abrir mão, que tipo de tributo ela vai pagar em prol daqueles prazeres. A gente tem que pensar nisso. E a alegria de agora, mesmo que tudo pareça sorrir, e às vezes sorrir mesmo, pode significar daqui a pouco lágrimas, daqui a pouco desespero. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma atitude distante da lei divina, existe uma recompensa, e a recompensa é negativa.
Quando eu tenho uma atitude vinculada à lei divina, a recompensa é positiva. E aí, quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Do tipo, ele mente agora e se dá bem, mas e que preço? Aí ele tem que contar outra mentira para justificar aquela de trás e vive num mundo de fantasia, num mundo de mentira. Ele vai explicar mais para frente aqui um pouco disso. E aí eu acho interessante quando Humberto de Campos começa com as suas palavras, com a sua poesia, a desenhar o cenário. Ele vai falar aqui, ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Então a gente começa a imaginar, né? Jesus ali, numa lua, né? Vamos supor que esteja cheio, não dá detalhes aqui, mas rodeado dos seus, como se fossem filhos, né? Pensa, a gente vê às vezes alguns filmes, algumas séries, né? Os discípulos sentados, Jesus de pé, falando, conversando, às vezes Jesus também sentado, ajoelhado, agachado, junto aos seus. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Olha o preço que ele pagou, o tributo, a perda da saúde por conta dos excessos nos prazeres condenáveis. Leon Denis chega a nos falar no livro O Problema do Ser e do Destino que a dor física, quase comumente, é apenas um alerta dos excessos que nós cometemos em algum momento. Eu gosto sempre de citar um exemplo para a gente entender bem. Eu vou falar aqui, tem tempo que eu não vou nisso, mas rodízio de massa, por exemplo. A gente vai no rodízio de massa, rodízio de pizza, para ser mais específico, aqui em Uberlândia tem famoso, né? Eu estou com saudade, porque né, desde que a gente começou a pandemia, eu não saí para comer fora de casa. A gente só come aqui em casa. Eu não me sinto seguro quando eu vou no restaurante, então a gente pede pelo iFood, pelo disco entregas e traz aqui. Mas quando você vai no rodízio de pizza, é um negócio dos mais curiosos, assim. A gente senta e logo vem, né? Pizza disso, pizza daquilo, portuguesa, vegetariana, 4 queijos, bolonhesa e vem. Vem aquele tanto de pizza. Quando você fala assim, olha, nossa, estou satisfeito. É o ponto, né? Às vezes quando você fala está satisfeito, você já passou do ponto. Só que quando você fala para o garçom assim, não, amigão, tranquilo, obrigado. Aí o garçom fala para você, olha, mas você não vai comer, não vai experimentar as pizzas de doce? Aí que é a tragédia, né? Porque lá vem pizza de doce de leite, pizza de leite condensado, pizza de chocolate branco, chocolate preto, pizza de sorvete. Aqui tem pizza de açaí, pizza de diamante negro, pizza de choquito. Enfim, vem pizza de tudo quanto é jeito, você imaginar. E aí aquilo que você já estava satisfeito, quando na verdade já havia passado um pouco do ponto, até porque não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui o rodízio de pizza nunca é só de pizza, tem frango frito, tem macarrão, tem peixe frito, tem um monte de coisa, batata frita. E aí você come mais, bom, pelo menos eu, né? Depois que eu falo, estou satisfeito, eu como mais uns 7 pedaços de doce, até porque são pedaços pequenos, né? Não vamos achar que é 7 também daquele gigante. E o que acontece? A gente sai do rodízio, antes de chegar em casa, a gente fala castigo vem a cavalo. Nesse caso, vem assim automático, nem a cavalo não vem, porque já vem na gente mesmo. Antes de chegar em casa, dá um mal-estar. Aí o estômago começa a ficar ruim, a gente começa a sentir uma coisa estranha, às vezes começa a transpirar, começa a dar batedeira, dar calafrio. E o que a gente pensa? Será que eu comi alguma coisa estragada? Será que eu comi alguma coisa que estava vencida? Ou seja, ao invés da gente assumir o próprio excesso, a gente pensa assim, é o outro, né? É a comida, é o garçom que colocou alguma coisa, é o pessoal que não preparou direito. Eu ia até citar rodízio de carnes, eu sei que vegetarianos e veganos não gostam muito desses exemplos, mas tem uma coisa assim, o pessoal coloca produto na carne que é pra gente ficar cheio rápido e comer pouco.
Só que a gente não lembra, né? Que comeu tudo que tinha direito. Depois acha que colocaram alguma coisa na carne. Não, é a gente que cometeu excesso e vem o tributo. Vem a conta, não a conta do cartão que você paga ali, né? Mas vamos pegar esse exemplo do cartão. A gente às vezes dá aquela, né? Fala, hoje eu vou passear. Eu estou falando de coisa que eu estou sentindo saudade. Eu tenho 1 ano e 1 mês que eu não vou no shopping também. Eu gosto de ir em shopping. A gente fala assim, hoje eu vou no shopping passear. E aí você vai lá e comete excesso. Passa o cartão além da conta. Também é um prazer, né? Puxa vida, sacola na mão, você vai andando assim, que parece troféu. Sai circulando tanto de sacola. Só que depois vem o tributo. Não o tributo do imposto que a gente deve pagar ao governo, mas o tributo da conta do cartão. Como é que eu vou pagar isso agora? Puxa vida, mas parcelei em 10, mas beleza, a parcela vence. E agora? Então o prazer vinculado a um excesso, ele vai trazer complicação. Ele vai trazer algum tipo de problema. Então, vamos continuar aqui, né? Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Então veja, a avareza é isso, é o acúmulo. Você passa a acumular, acumular, acumular. O que aconteceu com ele? Acumulou, abrindo mão do necessário. Porque aí a gente começa a justificar. Não, eu não sou avarento, eu só sou econômico, eu sou prudente. Vai que daqui a pouco eu preciso do dinheiro. Você fala, tudo bem, mas você já tem 1 milhão na conta, você precisa de mais o quê? Não, mas vai que eu preciso de 1,5 milhão daqui a 1 ano. Então aí você começa... Aí você abre mão do necessário para acumular. E às vezes aquele acúmulo excessivo pode despertar as atenções e o indivíduo ser assassinado sem nem ao menos usufruir daquilo que ele acumulou. E curiosamente, o avarento ele está sempre arrumando uma desculpa para acumular mais. Então antes era isso, depois é aquilo, ele vai sempre arrumando. Ah não, eu estou guardando para os filhos, quando eu morrer fica para eles. De fato, aí você morre, fica para eles. E às vezes, se ele ensinou avareza para os filhos, vai dar briga para dividir a herança, porque um vai querer levar vantagem em cima do outro, e mesmo que a coisa seja feita de maneira justa, vai ter sempre aquele mais desconfiado, fala, ixi, estou sendo passado para trás aqui. E pode ser que o pai avarento vai ficar no mundo espiritual sofrendo, assistindo à briga dos filhos. Olha que situação. O tributo que se paga por conta da avareza. Pedro recordou o caso de um pescador, de sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou, não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Eu digo assim, gente, nós estamos aqui agora, né? Vamos ficar 50 anos, 60 anos, no meu caso, uns 110 anos, trabalhando pela instituição do reino de Deus na terra, que não está somente vinculado à pregação religiosa, à vinculação religiosa. A gente pode fazer isso de várias formas. Em família, na sociedade, na nossa profissão. A questão daqui a pouco a gente abre mão de tudo, abre mão de família, de trabalho, de vida em sociedade e começa, não, agora eu sou só um missionário de Deus para instituir o seu reino na terra. Não. É a gente santificar tudo que a gente faz. É desafiador. Vou trabalhar 50 anos, eu vinha falando antes, falo assim, desde quando Deus trabalha por nós, né? E aí, meus amigos, a gente vai avançar um pouco aqui na leitura, né, que vai dizer Humberto Campos que as interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos. E aí, enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia nestes termos. Tiago foi bem em cima do ponto aqui agora. Mestre, tenho um amigo de Corazim
que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, ou seja, ele não quer dificuldade, ele quer uma vida macia, tranquila, sem grandes problemas. Acho que não está muito diferente da gente não, né, meus amigos? Acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. É mais ou menos assim, se Deus é bom, por que a gente tem que passar por tanta dificuldade? Não dava para Ele se mostrar para nós só nos momentos de alegria, tranquilo, não. Devo confessar, olha o Tiago vacilando, que hesitei ante as suas observações. Mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Bom, a voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a sementeira divina, exclamou bondoso. Esse parágrafo aqui, gente, isso aqui a gente tinha que ficar umas 4 horas só nele, viu? Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Isso aqui é uma lição para nós. A gente às vezes fica revoltado. Mas o parente não entendeu. Mas o fulano até hoje não compreendeu que a reencarnação existe. Mas o outro não aceita a mediunidade. Calma, gente. O outro não aceita nem que Deus existe. Calma lá. Paciência. Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Poxa, quantas vezes não ouvimos isso, né? Mas você é espírita, você trabalha, você faz caridade, você faz palestra, você é isso e aquilo, e tem dificuldade na vida, Deus não dava para dar uma ajudadinha aí e melhorar a sua situação? Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir-lhe o roteiro. Não devemos pensar no que Deus que concede. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Ou seja, Deus está nos educando. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Olha que maravilha isso. Porque a gente, mesmo nós espíritas, a gente começa a fazer uma espécie de barganha com Deus, né? Olha, mas como é que o senhor me abandonou desse jeito? Eu estou ali ajudando todo dia no centro e agora o senhor me abandona e deixa eu ficar doente? Como se Deus estivesse, de fato, tivesse que nos recompensar dessa forma, nessa barganha. A gente está acostumado no mundo capitalista, em tudo é feito na base da troca, da vantagem, do lucro, e acha que a nossa relação com Deus, a gente tem que ter lucro, né, com Ele, desse jeito, né? Deus, ajude que Deus te retribuirá em dobro. Já ouviram essa? Deus vai te dar em triplo. Que beleza, né? Bom, pode até dar, mas não necessariamente da forma como a gente imagina, né? Você doa uma cesta básica e espera ganhar 3. Né? Você doa 1.000 para esperar ganhar 3.000. Calma lá, muita calma nessa hora, porque é a partir desse tipo de interpretação equivocada que muita gente explora a fé das pessoas. Isso é complicadíssimo e hoje a gente vê isso de maneira muito intensa, até na pandemia. Pessoas com promessas miraculosas, estranhas, esquisitas, prometendo mundos e fundos, desde que a pessoa pague, a pessoa compre a salvação, compre a misericórdia de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua, né? Não dá para a gente começar hoje e achar que amanhã já está salvo, tá evoluído, está igual Jesus. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Claro que Jesus discordou, mas discorda com uma outra pergunta.
Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Ou seja, mestre, beleza, eu entendi, mas como é que eu vou ser os dois? Como é que eu vou ser homem aqui, encarnado, todas as questões que me envolvem, e ao mesmo tempo apóstolo do reino de Deus? Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Lembra da lição? Não se pode servir a Deus e a Mamon? Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Então, que ele não está pedindo para a gente ter uma vida de eremita, que viaja para o deserto, se isola numa ilha, que se isola num local, abre mão de todos os recursos materiais e fala, agora eu tenho uma vida só espiritual. Não é isso. Ele faz um paralelo aqui entre prazeres condenáveis da terra, porque nem tudo são prazeres condenáveis, e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra deste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Olha o detalhe agora. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Aqui tem um detalhe importante, porque o que ele está dizendo? Ele está comparando a luta que a gente tem no mundo como se a gente estivesse num campo cheio de vermes, víboras e pedaços de terra improdutiva. Ou seja, ele traz esses elementos como se isso representasse simbolicamente os obstáculos do mundo, que os discípulos tentavam às vezes se esquivar, né? E aí, meus amigos, ele coloca um outro detalhe. Porque diante disso, no campo, pode surgir alguns tentando nos desanimar, nos convidando à indiferença, do tipo assim, ah não, mas essas víboras peçonhentas aí tem anos, tem décadas, os antigos donos não conseguiram remover, essas pragas também não tem jeito, você elimina, elas voltam, essa terra improdutiva aqui não tem o que fazer com ela, não adianta você ará-la. Vai aparecer esses que nos convidam à indiferença e à submissão. Enfim, de aceitar tudo sem questionar, sem tentar, sem perseverar. E aparece esses ao longo da vida, né? A gente olha assim para um mundo tão complicado, tão desigual, sempre aparece, mas não adianta, né? É assim mesmo, a gente nasceu para sofrer. A gente nem correr atrás não, deixa desse jeito mesmo, o mundo é difícil e não vai ser a gente que vai conseguir mudar. A gente tem que pelo menos tentar, começando por nós mesmos. Como vai dizer Gandhi, né? Seja a mudança que gostaria de ver. Esse é um ponto importante. E ele vem nos convidar então a lançar ao trabalho com perseverança e boa vontade. Então não é ficar indiferente nem submisso aos problemas do mundo, mas é lançar ao trabalho com perseverança, porque é difícil, exige persistência, e boa vontade, que sem boa vontade a gente não sai nem do lugar. Entrará em luta silenciosa com o meio. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Veja que extraordinário. Não está pedindo para a gente fazer
mundos e fundos em alcançar milhões. Ele está pedindo para alcançarmos um. A gente às vezes fica preocupado com quantidade. Puxa vida, mas não sei o quê. É sim, é de um em um. Já pensou se todo mundo pensasse assim, não, deixa eu ajudar um. Deixa eu ajudar, aí você ajuda um, aquele que é ajudado recebe de volta e resolve ajudar mais um. Puxa, nós construiríamos um mundo muito mais justo, muito mais pacífico, muito mais amoroso, solidário, fraterno. Então é isso. Eu sou atleta, eu gosto de correr, muita gente que sabe. E tem uma frase, a frase não é essa literalmente, mas é mais ou menos assim, você não conclui uma maratona sem dar o primeiro passo. A gente olha lá para os 42 quilômetros e alguns metros e pensa, puxa, como é difícil. E é difícil mesmo. Mas o primeiro passo foi dado. Não tem como eu pular por 42 quilômetros, não. É de passo em passo, de metro em metro, de 1 metro em 1 metro. Tá, tudo bem que alguns quenianos, numa passada só, já avançam 2. Mas é assim, gente, é de pouco em pouco. A gente fica preocupado com quantidade, quando na verdade a nossa responsabilidade, o nosso dever seria de 1 em 1. E que ele vai fazer os paralelos, né? Na questão dos espinhos, dos vermes, do solo difícil. É o convite que Jesus nos faz, essa perseverança e a boa vontade para, de 1 em 1, conseguir edificar o reino de Deus na terra. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Veja a resposta de Jesus. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Bom, eu vou ter que dar um spoiler aqui, né? Quem depois estiver aqui só no Semana e quiser acompanhar, a gente vai abordar no capítulo 15 o testemunho de Joana de Cusa, que no momento magistral da sua vida, né, embora extremamente doloroso, ela lembrou e ela vai danar com o filho, né, para o filho calar-se, porque era necessário ser fiel a Deus. Porque ela havia recebido a orientação de Jesus, quando conversava com ele, né, em relação às dificuldades, aos conflitos conjugais. Jesus convida ela e diz, vai filha, ser fiel. Então a fidelidade a Deus é de fato a primeira qualidade que devemos cultivar no coração. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu, mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Gente, aqui eu quero fazer uma vinculação paralela com o momento que vivemos, na pandemia. Não que estejamos doentes, às vezes não tivemos, como é o meu caso, e não estamos com Covid, logo não estamos acamados, entubados e tudo mais. Ou com outra doença qualquer, que continuam existindo. E a gente às vezes está aqui como ele, né, diante das limitações que a pandemia nos impõe, e elas são muitas, e a gente precisa ser fiel também à ciência, atendendo os seus convites, evitar aglomeração, usar máscara quando sair de casa, higienizar as mãos, né, quando sair de casa também manter um certo distanciamento entre as pessoas, enfim. Então todos nós estamos limitados nessa pandemia, todos, sem exceção. E às vezes bate aquele desânimo, né? E aí, nossa, mas está tão difícil, estou complicado. E aí pergunta André para Jesus, como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ou a gente poderia dizer que Jesus não é que vou poder ser fiel a Deus estando isolado ou distanciado das pessoas? Jesus responde, ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que
tudo parece contrariar e perecer. Ou seja, ser fiel a Deus quando a vida sorri é a coisa mais fácil do mundo. A dificuldade é justamente quando a coisa complica. Aí é que está a grande dificuldade. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. E ele vai dizer aqui agora, né? Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Puxa vida, tateando ou rastejando, né? E continua, André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Gente, cá entre nós, né? Depois vocês comentem aí. Humberto Campos é maravilhoso. Esse livro aqui, eu vou falar a verdade para vocês. Eu leio e releio para fazer palestra e a gente se emociona e lê, tenta imaginar Jesus falando isso. Mas, né? A virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Além de tudo, é bonita a forma como Humberto Campos coloca, né, a fala de Jesus. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado, ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. Olha os detalhes que ele vai colocando. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Gente, quando ele foi citando aqui, né, se os teus olhos fecharem, serve a tua palavra ouvidos, enfim, vai colocando. Aqui, eu que sou um grande admirador de Jerônimo Mendonça, logo me lembrei da sua vida, né? Jerônimo Mendonça, para quem não conhece a sua vida, nasceu, viveu e morreu aqui na cidade de Tuiutaba, cidade vizinha quase a Uberlândia. E é impressionante, ele ficou paralítico aos 20 anos de idade, depois aos 30, cego dos 2 olhos, tinha problemas cardíacos e muitos outros problemas, e ainda assim encontrava formas de servir. E claro, servindo também com a paciência e a coragem. Mas servia fazendo campanha do quilo. Eu não podia nem segurar o telefone na orelha, era tetraplégico. Não movimentava nenhum dos membros, nada. Então o pessoal adaptava ali um telefone, ele desencarnou em 89. Então o pessoal adaptava um telefone para ele poder pedir donativos para a campanha do quilo. Viajava com a sua cama amarrada numa peruacombi ali atrás, uma cama não amarrada atrás da Kombi, mas dentro da Kombi, né? Atrás que eu falo é atrás do motorista e do passageiro. Uma cama feita especialmente para ele, que era colocada na Kombi, e eles viajavam, e Jerônimo fazia palestras, contava casos, contava piada, era alguém extremamente extrovertido, divertido, brincalhão, bem-humorado, e segue servindo assim, segue servindo de inspiração para todos nós. É realmente alguém que merece nosso respeito e a divulgação do seu nome, do seu exemplo, porque inspira. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Jesus sabia, olha, vocês não serão tão fiéis assim,
Mas não tem problema, eu entendo vocês todos. Isso aqui é por minha conta, viu, gente? Não está no livro, não. Isso aqui é coisa que eu, vou pensando aqui enquanto leio. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Gente, a vida desses discípulos aqui, eu vou te falar, eles vacilaram em muitos momentos, Eu citei aqui Simão Pedro, mas no momento da fidelidade final ali, do ser fiel, não vacilaram. Como eu citei Simão Pedro como alguém que de fato fraquejou em alguns momentos, e não foi só num, Simão Pedro no seu martírio ele é crucificado e ele pede para os seus algozes, olha, me coloquem de ponta cabeça, porque eu não mereço, eu não sou digno de morrer como morreu Jesus. E atendem o pedido, colocam Simão Pedro de ponta cabeça para assassiná-lo. Vários e vários outros, falou que esfolados, enfim, decapitados, violentados, apedrejados. Renovaram a face do mundo. Alguém pode pensar, mas a face do mundo não está renovada. Mas eles renovaram a face do mundo íntimo de todos eles. E é claro, auxiliaram muitos outros a renovarem a face do mundo íntimo também. Até que em algum dia, em algum momento, nós, todos unidos no mesmo propósito, renovaremos a face do mundo externo e edificaremos na terra o reino dos céus. Mas antes de tudo, esse reino dos céus deve ser edificado dentro de nós. Por isso eu concluo dizendo que não vamos preocupar quando é que o mundo vai passar a ser um mundo de regeneração ou vai ser um mundo feliz. O mais importante é a gente focar e direcionar esforços na transformação do nosso mundo íntimo, transformando num mundo de regeneração e depois num mundo feliz, num mundo celeste. Porque aí o local externo que a gente tiver, a gente vai conseguir contribuir de acordo com o que a gente carrega dentro, de acordo com a força desse reino dos céus que vibra em nós e que só precisa da nossa boa vontade e da nossa perseverança para que a gente permita com que essa vibração fique cada vez